Eu com aquele que tem asa. Aquele que... Ah, o que tava com asa, eu orei pela vida dele e depois ele foi embora. O papai abençoou ele, ele foi embora. E como? Ele saiu, era uma fantasia, ele tava com uma asa de fantasia. Daí o papai orou sobre a vida dele, abençoou ele, disse que Deus amava a vida dele e aí ele foi embora. Que legal, né? Fala galera, eu sou o Kleber Júnior e neste vídeo eu vou te contar como que foi o nosso evangelismo no carnaval e o que deu de ruim neste dia. Pois é, se tu gosta de vídeo como estes, com dicas de evangelismo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos que a gente postar e também das nossas experiências com evangelismo. Neste dia foi o meu primeiro evangelismo no carnaval, juntamente na verdade com uma galera, né, com alguns jovens com o coração repleto de compaixão pelos perdidos. Então nós nos reunimos na igreja, a gente realizou uma estratégia chamada Caça ao Tesouro, uma estratégia de evangelismo, que a gente pedia para Deus, que Deus mostrasse para nós quem seriam as pessoas que Deus queria tocar naquela tarde, naquele local. Então aquela foi uma tarde maravilhosa, a gente abordou vários jovens, os seguranças que estavam trabalhando naquele local e também as pessoas que foram lá para curtir o carnaval. Eu vou te contar 3 experiências. A primeira é algo incomum que aconteceu, a segunda foi algo sobrenatural e a última é que quase deu ruim nesse evangelismo. Eu poderia te contar, na verdade, várias experiências, pois a gente estava entre vários jovens naquele lugar, naquele dia, naquele momento, também vivenciaram grandes experiências. Mas eu vou te contar algumas apenas, algumas que eu vivenciei naquele carnaval. Antes de começar, eu quero te falar algo. Todos nós pecamos contra Deus e nós estamos destituídos da glória, Romanos 3, 23. E logo nós precisamos de Deus, porque em 1 Timóteo 2,4 fala o seguinte, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então nós estávamos lá para que isso acontecesse de fato, porque um dia eu, tu, todos nós, um dia nós estávamos perdidos, longe dos caminhos do Senhor, longe do conhecimento da verdade. Então, nesse dia, eu de longe eu avistei um rapaz, e ele estava assim com uma bermuda, ele estava cheio de purpurina no corpo, purpurina da cor prata, e ele estava com umas asas de anjo. Então eu fiquei um tempo parado, eu falei com Deus e perguntei, Deus, o que é? É esse? Então eu senti que era aquela pessoa. Então eu fui até ele e perguntei assim, cara, tudo bem? Eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus e eu senti de orar por ti, orar para sua vida. Posso orar? E ele falou assim, pode. Então eu orei, eu abençoei a vida dele e no final eu dei um abraço nele. E foi algo incomum porque acabou ali e eu saí cheio de purpurina no corpo, porque eu abracei ele. O rapaz ele não chorou, o rapaz ele não mudou a expressão dele. Na verdade eu não sei como que era a vida dele, se um dia ele foi cristão, se ele não tem nada a ver com isso, eu não sei nada dele. Mas eu, Kleber, tá? Eu acredito que naquele momento Deus mostrou amor por ele, por meio daquele abraço, por meio daquela atitude. E aí eu saí, eu olhei, ele continuou parado um tempo, aí depois ele foi embora. Então saiu daquele local, na verdade, né? Ele foi para algum outro local dentro daquele espaço do carnaval. E o que eu acredito? Eu acredito que uma semente foi lançada no coração daquele rapaz naquele dia. Eu fiz meu papel naquele momento, que Deus me comissionou para levar uma palavra para aquele menino, para orar sobre a vida dele, abençoar a vida dele. A segunda experiência, nós estávamos entre algumas pessoas, então um amigo me chamou e falou assim, eu tive uma impressão com aquele cara, vamos lá? E eu falei, vamos lá. Então quando a gente chegou lá, a gente viu aquele cara deitado, a gente achou que ele estivesse dormindo, então a gente foi lá e acordou ele, né? E aí a gente viu que ele não estava dormindo, ele era bêbado, ele estava apagado. Então ele acordou, começou a conversar com a gente, dava umas piscadas assim, dormia, depois ele voltava. Acabou que a gente conversou com ele um pouco, nós oramos, a gente perguntou se a gente podia orar por ele, a gente estava ouvindo a voz de Deus, ele falou sim, a gente orou pela vida dele, a gente entregou uma palavra e ele disse o seguinte, ele disse que já tinham falado para ele isso há muito tempo atrás, ele era desviado, ele teve experiências com Deus e ele estava ali naquele momento. Então eu vejo mais uma vez e eu entendo que Deus nos usou para lembrar aquela pessoa que um dia Deus tinha entregue uma palavra para ele, porque ele falou tão claro, dizendo que ele já tinha vivido aquilo, ele já tinham falado aquilo para ele, já tinha vivenciado alguma coisa lá atrás. Então Deus estava lembrando ele aonde Deus tinha chamado ele, estava querendo trazer ele de volta, mas naquele momento ele estava ali bêbado,
mas ele entendeu, porque ele respondeu o que a gente estava falando, a gente orou pela vida dele e a gente saiu e ele ficou mais um pouco deitado, a gente não viu mais ele depois. E o último exemplo que eu quero trazer aqui para vocês de experiências que a gente teve, lógico que teve mais, mas esse foi bem tenso assim para mim. A gente estava caminhando pelo local, pedindo para Deus uma palavra para entregar para alguém, algo para conversar com alguém, pedindo Deus quem que o Senhor quer que a gente fale. E aí, enquanto Deus dava uma palavra para nós, a gente ia até aquela pessoa, abordava ela e falava: oi, tudo bem, eu sou Kleber, eu tô aprendendo a ouvir a voz de Deus, e cara, posso orar pela sua vida, eu posso falar algo para ti? E as pessoas abriam o coração e aceitavam uma oração nossa, a gente conversar com eles. Alguns choravam, outros se emocionavam, outros ficavam tranquilos, outros só ouviam, outros concordavam, e a gente não teve nenhum atrito em nenhum momento. Mas só que de repente, enquanto a gente estava caminhando para ouvir a voz de Deus, um rapaz, ele sai de uma tenda, porque lá tinha algumas tendas de saúde, outras tendas de segurança, outras tendas que vendiam coisas. Então ele sai detrás de uma tenda com um bastão de ferro, de mais ou menos ali quase uns 2 metros de comprimento e grosso. E aí ele sobe e sai com aquele bastão e sai correndo, e eu falo assim: cara, eu tenho que ir atrás desse cara. E aí eu saí correndo atrás dele para ver onde ele estava indo. Ele subiu num negócio, cara, e saltou, e eu falei: cara, vai dar ruim. E eu fui de atrás do cara. E lá é um local grande, tá? Tinha muita gente e o cara sumiu de vista. Sumiu. E aí ele foi por um lado, eu fui em direção para onde ele estava indo para ver o que aconteceu, e eu vi que tinha um segurança. E o segurança, ele pegou o rapaz, ele ficou próximo dele assim, e aí esse rapaz, ele pegou esse bastão de ferro e foi em direção ao segurança para bater no segurança. Eu acredito absolutamente, sem dúvida nenhuma, que ia dar na cabeça dele e podia ter acontecido algo muito ruim. E ele colocou o braço. Naquele que ele colocou o braço, o bastão de ferro, esse pedaço de ferro, pegou no braço dele. E aí o cara fugiu de novo, aí foram atrás dele, conseguiram pegar ele e levaram para uma base. Uma base, eu acho que é onde que talvez dá algumas brigas, leva as pessoas para lá. Tinha também a polícia lá dentro. E no final eu fui até esse segurança para conversar com ele. Ele tava com muita dor no braço, ele mexia o braço assim, e eu vi na cara dele, ele tava assustado. Então talvez é a primeira vez que ele tava fazendo aquele trabalho naquele local, ou foi a primeira vez que ele fez um trabalho, enfim. Ou ele, depois o sangue baixou, assim, a adrenalina baixou, ele pensou: cara, poderia ter pego na minha cabeça, mas pegou no meu braço ou no meu rosto, enfim. Se pegasse na boca, ia quebrar o dente, cara. Enfim, eu conversei com ele, eu falei: cara, posso orar por ti? Eu orei por ele, orei pelo braço, orei para que Deus guardasse eles. E aí começou a vir outras pessoas, né, outros seguranças, eu falei com mais 2 ou 3, eu orei pela vida deles, eu falei: cara, vocês são autoridades que Deus instituiu aqui nesse lugar para cuidar desse lugar. Eu falei: cara, Deus abençoe a vida de vocês, guarde vocês, cuide de vocês, dê atenção para vocês fazerem a coisa certa. A gente orou, declarou umas palavras para eles, a gente abençoou a vida deles naquele momento, e outras pessoas vieram, a gente perguntou: tem alguma coisa, a gente orou por cura, enfim. Foi muito legal ali. Depois a gente saiu e acabou orando por outras pessoas, né, que estavam trabalhando, outros seguranças, outros policiais que estavam ali para controlar a situação se algo viesse a acontecer. E galera, essa ação que nós fizemos de evangelismo no carnaval, com essa estratégia do caça ao tesouro, esse exemplo que eu trouxe para vocês foi no carnaval, com o caça-tesouro. Mas só que a gente realiza o caça-tesouro em outros locais também. Porém, o mais incrível e sobrenatural de tudo isso é que isso tudo não depende de nós. Porém, nós precisamos ser dependentes o tempo todo do Espírito Santo de Deus. Estarmos assim com os nossos olhos de amor e de compaixão pelo perdido abertos, atentos. Estarmos livres para que Deus nos use naquele lugar. E a nossa função é amar o próximo. Levar uma palavra de fé, levar uma palavra de esperança, levar uma palavra de amor para aquelas pessoas. Porque olha só, para a gente ver lama, para apontar o pecado, para a gente apontar o erro das pessoas, isso é muito fácil. Qualquer um pode fazer isso. Mas só que o nosso papel não é esse. Veja o que está escrito em João 3,17. Deus não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo. Em algumas versões está escrito assim: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A nossa função também não é condenar e não é julgar. Por que apontar os erros ao invés de a gente abraçar? Por que julgar ao invés de a gente estender a mão? Veja só, ame cada pessoa, ame cada um deles.
não com base na sua capacidade, mas com base em quanto Deus deu seu Filho único por ti, o quanto Deus te amou. Tu não precisa convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo. Tu precisa só amar essas pessoas. Nós só precisamos dar de graça aquilo que a gente recebeu de graça. Nós recebemos o amor de Deus. Então nós temos que compartilhar esse amor de Deus. E se esse vídeo te incentivou a evangelizar, envie para os seus amigos que também desejam compartilhar o reino dos céus com outras pessoas. Valeu e até o próximo vídeo.